Opa, e aí? Meu nome é Willon e nesse vídeo aqui eu vou tentar te passar de maneira bem resumida como imprimir ABS em uma impressora 3D aberta. Esse vídeo aqui ele pode ser muito útil para você que está iniciando nesse mundo aí da modelagem 3D e impressão 3D. Então, bora lá! Então, antes de iniciar esse vídeo aqui, eu não posso deixar de te pedir, né, que se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Curta esse vídeo e compartilhe para os seus amigos, porque isso aqui ajuda demais no crescimento do canal. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode estar deixando aí no comentário que eu vou estar lendo e respondendo todos eles, beleza? Pra gente iniciar esse vídeo aqui, na verdade esse vídeo aqui ele surgiu de uma necessidade minha aqui, tá, de estar imprimindo esse projetinho aqui que a gente executou para um cliente, onde a gente fez ali a modelagem da placa eletrônica para servir como base aqui para as nossas outras peças, né? Fizemos a tampa aqui de acordo com a placa eletrônica personalizada aqui com o logo da empresa. Só que agora o cliente ele tá precisando dessa mesma caixinha aqui, só que com uma altura maior. A impressão 3D ela permite que a gente faça esses tipos de alteração. A gente fabrica, modela esse arquivo em software, joga para a impressora 3D, testa o produto ali e se caso tiver que fazer alguma alteração, essa alteração ela é feita aqui no software antes de ser mandado para a impressora 3D, tá? Então nesse caso aqui eu tenho esse projeto e esse projeto aqui, ó, se eu for utilizar aqui uma ferramenta para medir de uma face até outra aqui, eu vou perceber que eu tenho aqui uma distância de 27,5 milímetros, tá? Nesse caso eu quero alterar essa caixa aqui para deixar ela com uma profundidade ali de 42 milímetros, tá? E nesse caso aqui eu só vou estar imprimindo a caixa. Uma vez que eu faço essa modificação, ele traz ali todas as operações que eu já tinha feito no projeto anterior, né? E ele atualiza aqui para eu poder trabalhar agora com esse modelo atualizado, tá? Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou mandar esse arquivo STL, né? Eu vou salvar esse projeto aqui como STL, porque para mandar para o fatiador eu tenho que ter esse arquivo. Então eu salvo ele aqui como STL, vou deixar aqui na minha área de trabalho mesmo, vou colocar caixa atualizada, tá? Eu tô pronto aqui com o meu fatiador, tá? No caso que eu vou utilizar o Cura e eu vou estar te dando aqui algumas dicas de como imprimir o ABS, tá? O ABS pode ser que ele te dê uma dor de cabeça no início, tá? Mas se você conhecer aqui as principais configurações que tem relacionada a esse material aqui, você não vai ter dificuldade, beleza? Então eu vou puxar essa caixinha aqui, vou colocar ela aqui na posição que eu quero imprimir, né? E agora, a primeira coisa que eu tenho que ver aqui é qual bico de impressão eu estou utilizando, tá? Então tem vários tipos de bico aí que eu posso estar utilizando. Tem o de 0,4, 0,6, 0,5, 0,8, aí depende aí. No caso aqui, como eu trabalho mais com projetos onde eu preciso ganhar ali um tempo sem perder a qualidade e a resistência ali, tá? Eu trabalho com um bico um pouquinho maior, eu trabalho ali com um bico de 0,6 e essas configurações são feitas todas aqui, beleza? Outra coisa também que eu acho interessante ressaltar aqui é que eu estou escolhendo o ABS para ser aqui o material dessa peça, porque ele vai precisar ali ter uma resistência um pouquinho maior de temperatura. Então, como o ABS ele resiste a uma temperatura um pouquinho maior que o PLA, tá? Esse material aqui ele já vai conseguir atender a gente, tá? Lembrando que essa peça aqui foi feita de forma personalizada, aqui através de uma placa eletrônica que foi criada por um desenvolvedor aqui da cidade, beleza? Então eu vou clicar aqui em um processador, em processar, né? E aqui eu vou ter aqui o código G da minha peça. Só que as configurações que eu preciso ter, que eu preciso tomar cuidado aqui antes de fazer essa peça, é justamente essas daqui que eu vou te passar, tá? Então eu tô aqui com as minhas configurações da peça, tá? Essa peça aqui, ela já tá enquadrada na posição que eu quero imprimir. Uma configuração que eu utilizo aqui, bem no começo, abaixo de altura de camada, é essa altura de primeira camada. O que ele vai fazer? Ele vai, a partir do ponto zero, né, erguer um pouquinho ali o eixo Z na impressora 3D e vai começar a imprimir a primeira camada. Então, essa altura aqui é referente à primeira deposição de material ali, a primeira camada na minha impressora 3D. Então, eu costumo deixar isso aqui um pouquinho mais baixo, tá? Para que ele tenha ali uma resistência maior na mesa. Porque o ABS, ele é muito chato de imprimir às vezes. Às vezes ele
ele pode dar umas empenadas e, cara, isso aí para impressora 3D, para impressão 3D é horrível e quem já passou por isso sabe do que eu tô falando, tá? Então a largura de extrusão aqui eu vou deixar com 0,6, que é referente ao bico de impressão, certo? A altura de camada aqui de todas as outras camadas eu vou deixar de 0,4 milímetros, tá? E partindo um pouco mais para baixo aqui em perímetro, eu seleciono a quantidade de linhas que ele vai ter por parede, beleza? Então eu vou selecionar aqui 3, vou deixar aqui 3 normal, tá? Vou descer aqui em mais algumas outras configurações, tá? Preenchimento aqui eu vou deixar ele com 15% mesmo, tá? Vou selecionar aqui o tipo de preenchimento linha, beleza? No material aqui, ó, é uma parte que eu tenho que ter também atenção, tá? Porque às vezes pode estar configurado para outro material ali e é importante que você tome cuidado com isso. É justamente a temperatura de impressão. Quando se trata de ABS, ele tem que ser impresso ali em uma temperatura maior que o PLA, tá? Então, no caso aqui, de acordo com as minhas configurações, se você não sabe calibrar a temperatura da sua impressão, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Então você pode assistir, tá? E tá analisando ali a melhor temperatura que você vai utilizar na sua impressora, beleza? Então a temperatura de impressão eu vou deixar aqui 240, temperatura de mesa de impressão eu vou deixar com 80 graus, tá? Fluxo aqui eu vou diminuir um pouquinho para ele não ter ali um excesso, né, de extrusão. Velocidade eu vou deixar aqui em 40 milímetros por segundo, tá? Em todas essas configurações aqui. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Na refrigeração, eu vou deixar desabilitado, tá? E suporte aqui, como não vai ter nenhum suporte nessa peça, né? Vai ter essa partezinha aqui, onde eu vou estar imprimindo no ar, mas não vai ter nada que atrapalhe no resultado final, né? Na usabilidade final dessa peça. O suporte eu vou deixar sem, então. A aderência de mesa, eu vou deixar Brim. Por quê? Quando eu coloco com nenhuma, como o ABS, ele é mais chatinho pra gente poder imprimir ali, para ele desgrudar na mesa, principalmente quando ele é uma peça um pouquinho alta assim, como ele pode desgrudar, eu gosto de deixar, porque o que acontece? Se eu clicar aqui em pré-visualização, ele vai iniciar lá a peça, vai subindo, vai fazendo as paredes ali até fazer a peça final, tá? Se eu deixo aqui no caso Brim e seleciono aqui uma quantidade de linhas que eu quero colocar em volta dessa peça na primeira camada, ela pode gerar ali uma aderência melhor na mesa. O que isso significa? Que eu vou ali criar várias linhas em volta da minha peça, tá? E depois que eu iniciar essa peça final aqui, essa que tá toda em vermelho, ela vai ficar meio que grudada ali, isso aqui vai ajudar a dar uma aderência na mesa, tá? Então eu vou voltar aqui, a aderência de mesa foi essas configurações e eu vou clicar aqui em fatiar, porque agora eu tenho aqui todas as configurações, tá? De ABS, obviamente, pode ser que eu tenha esquecido de alguma configuração aqui, mas se você percebeu que configuração foi essa, tá? Se faltou alguma coisa aqui, você pode deixar nos comentários, porque se você deixa o seu comentário com a sua opinião, pode ser que mais pessoas aprendam com essas interações e com essas trocas de ideias aí, beleza? Esse daqui foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Todo sábado eu faço uma aula online gratuita com os meus alunos e você pode participar clicando no botão abaixo, beleza? Um abraço e até a próxima!